Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e hoje tem dúvida interessante para a gente responder. Dúvida na tela. Eu vivi uma situação com uma pessoa, irmã da igreja, que até hoje enche o meu coração de mágoas. O que ela fez contra mim é algo imperdoável. Todos os dias penso nessa pessoa, não consigo me desligar disso. Isso tudo gerou uma grande amargura no meu coração, ao ponto de eu até ter que ir ao psiquiatra. Como resolver isso biblicamente? Muito obrigado, querida irmã. Isso acontece com muita gente e a gente precisa entender esse erro para a gente não ir parar sem precisar em psiquiatras e psicólogos, fazendo coisas ali que a gente pode resolver dentro da palavra de Deus. Vamos até minha lousa de explicações entender mais essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o texto impressionante de Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nos revela algo muito importante. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então veja que ele está falando da amargura como um tipo de planta, de árvore, e por meio dela, ou seja, desta raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Observe como a amargura é citada nesse texto, como um tipo de veneno terrível que brota de uma planta que enfinca raízes no interior de uma pessoa. Um veneno que está dentro da pessoa, que a cultiva e que se espalha para fora da pessoa, contaminando aquilo que está ao redor dessa pessoa que permitiu, que cultivou essa planta chamada amargura. Isso nos explica muito do motivo de muitos consultórios médicos estarem lotados de crentes que estão doentes. Aliás, muita gente me pergunta se crente pode ir ao psicólogo, se é falta de fé. Eu vou deixar para esse tema um vídeo no final desse estudo para você só clicar na tela e assistir. Mas o fato é que muita gente tem procurado médicos porque estão envenenados por essa tal da amargura, que gera falta de perdão, tristeza profunda e uma série de outras problemáticas que faz muito mal para a vida do crente e transforma muitas vezes a vida deste crente que diz que professa o Senhor Jesus em uma vida que espalha maldade, contendas e problemáticas diversas, tudo por causa da raiz de amargura que está ali brotando, crescendo dentro do seu coração. O que eu quero fazer hoje? Eu vou explicar um pouquinho para você dos conceitos do que é amargura e eu quero examinar um exemplo bíblico de como é o enfrentamento da amargura, né, de uma forma bastante direta e prática. Então fique até o final para que você aprenda completamente sobre esse tema e essa plantinha não nasça no seu coração e você a cultive muitas vezes, ok? O que é então a amargura? Antes de explicar para você, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. É hora de você se inscrever no nosso canal. Você que já é inscrito, dá uma olhadinha se o YouTube não tirou a sua inscrição. Você que é a primeira vez aqui, eu quero te convidar. Tem estudo bíblico de segunda a sexta, 15 horas. Estudo novo, além dos mais de 700 vídeos já publicados. Então você pode perceber que é um trabalho de muita seriedade. Nós somos hoje um dos maiores canais de estudos expositivos da Bíblia. Então você está diante aqui de um professor comprometido que vai te ajudar a entender bastante da palavra de Deus. E claro, nós temos aqui um projeto muito importante para quem quer ir mais profundo ainda, um projeto de ajuda a missionários enquanto a gente estuda a Bíblia. É o projeto Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Tem mais detalhes sobre ele aqui no primeiro comentário fixado. E para os irmãos que já perguntaram aí várias vezes, o curso de Apocalipse está pronto. Demorou para gravar, é complexo, mas eu gravei uma explicação de cada um dos 404 versículos de Apocalipse, detalhes aqui no primeiro link do primeiro comentário. Queridos, a amargura é aquele sentimento amargo que provoca ali algum tipo de aflição, de angústia. A gente fica ali com um desgosto, um tipo de dor moral dentro do coração, né? A gente fica inquieto, nos atinge em cheio na nossa alma. E a amargura, ela pode vir de muitas formas, por exemplo, decepções que nós temos com coisas que a gente esperava e não aconteceram, ou com pessoas, né, que fizeram alguma coisa pra gente, ou, né, algum ato de pessoas que magoou o nosso coração, que a gente não esperava, frustrações em geral, descontentamentos, desesperanças que nós tivemos na nossa vida.
Tudo isso vai gerando dentro de nós aquele sentimento de amargura, amargo, de desgosto, de infelicidade. A gente começa a enxergar a vida como que em preto e branco, parece que as coisas vão perdendo a cor. Daí a amargura vir dessa raiz de amargor, de uma coisa realmente azeda, amarga, porque ela torna a vida da pessoa de fato amarga, tanto para ela mesma, como também a pessoa fica amarga para o mundo, para a família, para os amigos de trabalho. Ela contamina com o seu mau comportamento, ou vamos dizer aqui, quando ela cultiva essa raiz de amargura, ela vai contaminando as coisas, os lugares. Porém, sentir amargura inicialmente, a gente pode definir que não é um pecado. Por exemplo, você sofre uma decepção. É natural você sentir um começo desse amargor. Mas quando você decide cultivar isso, ou seja, permitir que isso cresça, aí sim, você pode ser levado então a muitos pecados e prejuízos graves para a saúde, para a alma e para tudo que está ao seu redor. É por isso que o autor de Hebreus ele vai nos ensinar ali para a gente não permitir que a raiz de amargura ela brote, enfim, que ali as suas raízes em nós. Isso acontece porque tudo que decorre, que vem da amargura, gera coisas ruins que impregnam o nosso espírito, nos fazendo definhar pouco a pouco. No começo, a amargura parece até dar ali um tipo de adrenalina, né? Você sente ali que está como que punindo a pessoa dentro do seu coração. Mas não se engane, é um veneno bastante perigoso. É um veneno que te contamina e contamina as coisas ao seu redor. Se ela não for tirada logo do nosso organismo, ela vai trazer males pesados a nós e também a outras pessoas. Mas para vencer ou aprender a ter vitória sobre a amargura, nós temos de aprender com quem? Com quem a venceu e com quem mostrou como fazer. Claro, tudo isso na direção do Senhor através da palavra que Ele nos deixou. O Senhor que nos conhece profundamente e tem um antídoto para nos curar. Eu vou te mostrar agora uma pessoa que venceu a raiz de amargura. O homem citado na Bíblia que venceu a raiz de amargura é José do Egito. O jovem José do Egito, ele tinha tudo para ser um homem extremamente amargurado. Pense comigo, ele foi vendido pelos próprios irmãos, de quem nós esperamos as melhores atitudes de amor para conosco. E ele foi então vendido para ser um escravo. Os irmãos o estavam odiando por motivos injustos, por coisas de fato que não dependiam somente de José. Por exemplo, o amor do pai por José. Viveu lá no Egito como escravo, totalmente longe do cuidado da sua família, dos seus bens, das suas coisas. Trabalhou duramente, dia após dia, como um escravo. Mas ele não era um escravo, ele era um homem livre. Ele foi feito escravo por causa dos irmãos. Depois, ele foi preso injustamente por ser acusado de assediar a mulher do egípcio Potifar, que fingiu um assédio. Ficou bastante tempo ali na prisão por conta dessa injustiça. Depois foi esquecido até pelos que ele ajudou na prisão, como quando aquele homem teve o seu sonho interpretado e se esqueceu de mencionar José para o faraó. Depois ele lembrou, mas bastante tempo depois. José então teria motivos para se envenenar de amargura. Pensa comigo o tamanho do ódio que dava para ter contra esses irmãos que o venderam. O tamanho do ódio que dava para ter diante do Egito, das pessoas ali do Egito que ele estava vivendo para servir como escravo. Muito ódio. Ninguém o condenaria, nenhum ser humano iria criticá-lo tanto diante de tudo aquilo que ele viveu. Mas por que José escolheu não ser um amargurado? E aqui está a chave. As motivações de José vai nos explicar como ele conseguiu vencer a amargura. José venceu a amargura porque ele não tinha dúvidas sobre a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre as suas coisas. José via as suas dores como parte do plano de Deus para a sua vida. Ele as canalizava e as usava para o seu
crescimento. Sim, ele pegava as dores, as tristezas, as angústias e canalizava para algo positivo, canalizava para a sua maior aproximação de Deus, e não como combustível para manter e aumentar a amargura. Certamente José era um homem de muita oração. A Bíblia vai dizer em diversos versículos: o Senhor era com José. José era um homem justo, íntegro, trabalhava com diligência. Tudo isso porque ele entendia a soberania de Deus. Ele canalizava os sentimentos negativos, resolvendo-os em seu coração e transformando em ações positivas. Por isso, de um jovem adolescente vendido como escravo pelos irmãos, ele cresceu a ponto de ser o governador de toda a terra do Egito. Ele confiava plenamente no plano de Deus. E foi isso que ele declarou à sua família anos mais tarde, quando ele tinha todos os motivos para se vingar. O que ele entendeu? Ele compreendeu o plano de Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 5 diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, ele está falando ali para a sua família, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Não é que José estava concordando que os irmãos o tivessem vendido, mas ele, depois de muito tempo, resolvida as amarguras, ele entende o plano de Deus, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que José está dizendo? Deus transformou a maldade de vocês em bênção para todos nós. Quem confia na soberania de Deus procura entender melhor as situações, até mesmo aquelas mais duras e injustas, situações que podem provocar amargura, e vence essas questões, confiando na soberania do Pai e na justiça do Senhor, que está na direção da nossa vida. José vencia a amargura porque não permitia que o seu coração ficasse remoendo mágoas. Era um homem de perdão. Um dos maiores combustíveis para manter a amargura viva é ficar remoendo as mágoas, ou seja, alimentando o mau pensamento, o pensamento destrutivo. Insistimos em ficar lembrando negativamente das ofensas, principalmente aquelas que cometeram diretamente contra nós. Lembramos demais das nossas dores, das intempéries da vida que passamos, mas não lembramos para aprender e resolvê-las. Lembramos para cultivar mais e mais e mais a amargura. José preferiu lançar no mar do esquecimento e do perdão todas as suas experiências desagradáveis que trouxeram a ele a dor da amargura. Inclusive, quando você vê o primeiro filho de José, o nome desse primeiro filho nos demonstra claramente essa questão que José resolveu em seu coração. Em Gênesis 41, 51 diz o seguinte: José, o primogênito, chamou de Manassés, que tem ali o significado: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O que José está dizendo aqui quando ele dá o nome do seu filho de Manassés? Eu resolvi as amarguras que eu tinha contra meus pais, contra a vida, contra tudo o que aconteceu comigo. Lançar a amargura no mar do esquecimento certamente será um golpe que a enfraquecerá ou a matará em nossa vida. Isso se faz através do perdão e através de entender que Deus é soberano, que Deus tem planos, que Deus está no controle, e aí a gente canaliza tudo para glorificar a Deus na nossa vida. Mas tem mais coisa. José venceu a amargura porque quando ela apareceu, ele não permitiu que ela criasse raízes profundas na sua vida. A raiz é aquilo que sustenta uma árvore. Corte a raiz e a árvore morrerá rapidamente. A amargura também é dessa forma. José tinha motivos para fomentar o ódio contra os seus irmãos. Podia, por exemplo, tê-los punido quando eles foram ao Egito buscar comida. Ou seja, quando ele tinha o poder em mãos, o poder de governador, que era o segundo cargo mais importante do país naquele momento, somente abaixo de Faraó. Ele podia então naquele momento ter lançado sobre os irmãos todo o ódio que estava ali encapsulado, enraizado
no seu coração. Só que não tinha esse ódio. Ele não deixou que esse ódio chegasse nesse ponto. Porém, a gente observa que quando ele reencontra os seus irmãos traidores, ele mostra que durante os seus 13 anos ali aproximadamente de sofrimento, longe da sua casa, provocado pela maldade dos irmãos, José não permitiu que a amargura criasse raiz em seu coração e produzisse sentimentos e ações reprováveis. Isso fica muito claro quando da reação de José perante os seus irmãos maldosos. Observe o texto completo em Gênesis 45, versos de 44 a 45. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Olha que interessante. Venham para perto de mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vós mesmos por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Então, além de entender a soberania de Deus, José perdoou os irmãos a ponto de falar: não fiquem entristecidos e irritados, tudo está resolvido em meu coração. José tinha ainda em sua memória as dores que enfrentou. Sim, nada disso se apagou da sua mente, mas elas não eram mais uma raiz de amargura em seu coração. Tudo aquilo não criou raízes profundas. Era uma lembrança resolvida em seu coração. Era apenas então uma lembrança de um momento triste superado com a ajuda de Deus e, claro, com muita batalha interna, pois certamente ele enfrentou muitas questões, muitos questionamentos, dúvidas, muita dor durante todo esse período. O coração dele, porém, estava cheio de boas raízes que ele cultivou, que produziram boas árvores e, consequentemente, produziram bons frutos. José venceu a amargura não permitindo que ela produzisse frutos. Ela não cresceu o suficiente para crescer e produzir frutos em seu coração. José entendia que não cabia a ele se vingar ou penalizar seus irmãos. Diante do medo de represália que seus irmãos tinham, olha que linda a palavra de José para eles. Gênesis 50, 19 diz: respondeu-lhe José: não temais, não fiquem com medo de mim. Acaso estou eu em lugar de Deus? Olha que bonita essa atitude de José. Ele mostra para os irmãos ali que ele não tinha nenhum desejo de vingança no coração, que tudo estava nas mãos do Senhor. Às vezes, diante do nosso sofrimento amargurado, queremos achar culpados para descarregarmos toda a nossa amargura. José, porém, confiava que toda retribuição e justiça era função, naquele momento, de Deus aplicar conforme Deus quisesse. Não era José que iria fazer punições ali aos seus irmãos. Ele teve oportunidades, mas não retribuiu mal com mal. Antes, ele perdoou os maus irmãos prontamente, mostrando que não havia vingança em seu coração, que a amargura não acharia lugar para produzir os seus maus frutos em sua vida. Olha que atitude linda. Gênesis 45, 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Só consegue fazer uma coisa dessa diante daqueles que te venderam, alguém que perdoou de fato, de verdade e resolveu as amarguras. Mas ainda temos uma última coisa. José não permitiu que a amargura manchasse o seu presente e nem o seu futuro. Será que Deus teria usado grandemente José se ele tivesse preso ao seu passado, cultivando desejos de vingança vindos de um coração amargurado? Eu penso que não. Eu penso que isso seria bastante complexo e impeditivo naquilo que Deus queria fazer através de José. José não deixou então a amargura impedir que ele fosse muito usado por Deus no presente ali e também no futuro, já que José foi colocado por Deus naquela posição para preservar Israel e preservar a semente da qual viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem então que fez a diferença em seu tempo e até hoje ele é lembrado como um exemplo de homem de Deus. Caso a sua amargura fosse sua marca principal, certamente não seria bem lembrado e também não seria bem usado pelo Senhor ali em seu presente. Assim, queridos, compreender as nossas amarguras e resolvê-las é muito importante para o nosso presente e para o nosso
Futuro. A amargura, ela tem um caráter impeditivo. Ela nos impede de receber bênçãos do Senhor. Já que, por exemplo, a amargura gera falta de perdão. E lá no Pai Nosso diz que Deus não vai nos perdoar se nós não perdoarmos. Então, ela pode nos tirar muitas boas oportunidades de sermos muito usados pelo Senhor, de sermos perdoados, nos trazer, então, doenças psicológicas dentro da nossa alma. Além de nos trazer, então, mais e mais dores, cada vez maiores, maiores sofrimentos, maiores coisas negativas em todos os sentidos. Então, aprenda com José, resolva as suas amarguras de vida. Resolva ainda hoje. Coloque-as diante do Senhor em oração. Se precisar de um médico, vá, faça a sua consulta, seja abençoado pela solução das suas amarguras. Agora, coloco aqui novamente para você nos comentários. Primeiro comentário fixado, o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. E cristão que vai ao psicólogo, demonstra falta de fé? Eu vou explicar para você tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.